Tarde. Meu nome é Luciano, são agora 18 horas e eu estava aqui na minha casa pensando, olhando para toda essa situação que vem acontecendo, sobre tudo o que tem acontecido nos últimos tempos na nossa vida, na nossa sociedade, pelo mundo afora, né? O caos que tem se instalado, principalmente nas nossas mentes, o caos que tem tomado conta da nossa mente, do nosso pensamento, do nosso falar, do nosso agir. A nossa mente tem andado conturbada com tantas incertezas, com tantos pensamentos desconexos, onde nós não sabemos o que vai fazer, que nós não sabemos que decisões tomar. E essa semana eu li no livro, eu estava lendo um livro e tinha uma mensagem ali, uma palavra nesse livro que chamou muito minha atenção, que me despertou um interesse, né, de vir aqui e nós buscarmos uma resposta para tudo isso que nós temos enfrentado. E a frase que estava naquele livro, né, que eu li naquele livro, ela dizia o seguinte: se o diabo está nos detalhes, Deus ele está na situação como um todo. E às vezes, mediante isso, mediante tantas dificuldades, tantas lutas que nós temos enfrentado, nós temos parado para fazer a seguinte pergunta: o que fazer? O que fazer mediante a tanta dificuldade? O que fazer mediante esse caos que se instalou na minha vida, essa situação conturbada, essa incerteza, essa indefinição, essa tristeza? São mortes acontecendo, desemprego, fome, governantes sem conseguirem se entender. Esse caos, ele se instala e ele toma conta da minha vida, né, do meu pensamento. E eu acredito que seja também uma pergunta que você se faz em meio a essa situação, em meio a tudo isso: o que fazer? O que eu posso fazer para resolver a situação? Mas a pergunta que eu tenho que fazer para mim, que você deve fazer para você também, em meio ao caos, em meio a toda essa confusão mental que nós temos vivendo, não é o que fazer, mas sim o que está acontecendo. Entender o que está acontecendo, para aí sim nós sabermos o que fazer mediante essa situação. E a resposta para esses questionamentos, a resposta para essas perguntas, para todo esse pensamento conturbado, toda essa dificuldade que nós temos enfrentado, todo esse caos mental que nós temos enfrentado nos últimos dias, nos últimos meses, né? No último ano de 2020, nós entramos em 2021 e a situação continua complicada. Ela está numa frase muito simples, mas muito poderosa, que diz assim: aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. A resposta para toda essa confusão, ela está nessa mensagem bíblica. Está nesse salmo, onde o salmista ele fala, ele se expressa entendendo que Deus, ele é um Deus poderoso, ele é um Deus que cuida, ele é um Deus que salva, que sara, é um Deus que reorganiza os pensamentos, reorganiza toda a situação, e que ele está na situação como um todo. Se o diabo ele está nos detalhes, trabalhando nos detalhes para deixar-nos preocupados, para nos deixar
afoitos, para nos deixar sem direção, sem saber o que fazer, sem saber qual decisão tomar, sem sabermos para onde ir. Esse diabo tem tentado instaurar esse caos na nossa mente. Ele está nesses detalhes dos noticiários que fala de morte o tempo inteiro, que fala de dificuldade o tempo inteiro, que fala de fome o tempo inteiro. Deus, Ele está em toda essa situação. E Ele fala para mim, Ele fala para você nesta tarde e noite: aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Tenha tranquilidade. E Ele fala assim, Salmos 46:10: aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aqui, essa passagem, esse salmo, ele está trazendo uma resposta, está trazendo aqui um alento por uma situação de pânico que possivelmente o salmista estava enfrentando, que o salmista possivelmente estava passando ali, que o povo estava enfrentando. Vem ali a resposta: aqueitai-vos e saber que eu sou Deus. E nós temos vivido uma situação de pânico, uma situação conturbada, de perturbação mental, de perturbação física, de cansaço, de tristeza, que tem nos abatido grandiosamente. Nós andamos, ficamos nos perguntando o que fazer mediante esta situação, eu não sei o que fazer. Mas Deus, Ele manda falar para você nessa noite: aqueitai-vos e saber que eu sou Deus. E a pergunta não é o que eu vou fazer, mas sim entender a situação como um todo. Entender a situação e saber o que está acontecendo. E quando eu entender o que está acontecendo, eu vou colocar diante de Deus. Eu vou pedir a Deus sabedoria. Eu vou pedir a Deus tranquilidade, paz, para saber lidar com toda essa situação. Eu vou pedir a Deus que venha de encontro às meus anseios, às minhas dificuldades, ao meu caos, ao qual minha mente se encontra. E que Ele me dê sabedoria para que eu possa vencer essas lutas. Então, meu querido, a mensagem para você nessa tarde é essa: aqueitai-vos e sabei que o Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus que estava com o povo de Israel, que tirou o povo de Israel do Egito, que levou o povo a caminhar pelo deserto e abriu o Mar Vermelho para que esse povo passasse em segurança, mediante a perseguição de Faraó. Esse mesmo Deus, Ele está aí na sua situação hoje, entrando na sua situação, entrando na sua dificuldade, entrando ao meio ao caos que a sua mente se encontra, entrando em meio a toda essa perturbação mental que você se encontra, que a sua vida se encontra, que a sua família se encontra, em meio ao desemprego, em meio à doença, em meio à incerteza, sem saber o que fazer, para onde ir. Deus, Ele está entrando nessa situação e está falando para você: aqueitai-vos e sabeis que eu sou Deus, eu sou o teu Deus, eu sou o Deus que te cura, eu sou o Deus que te tira do Egito, eu sou o Deus que te tira da situação de dificuldade e te levo a uma situação de paz. Então, meu querido, pede ao Senhor sabedoria, pede ao Senhor paz, pede ao Senhor tranquilidade. Não fique preocupado com o que você irá fazer, mas sim tente entender o que está acontecendo, para que você saiba, para que você entenda que Deus, Ele está nessa situação.
E que mesmo que o inimigo ele esteja em alguns detalhes tentando te fazer desacreditar, tentando te fazer pensar de forma negativa, Deus ele está em toda a situação que você está enfrentando. Deus está em toda essa situação da pandemia. Deus está em toda a situação de desemprego, de morte, de luta, de dificuldade, em todo esse caos, em toda essa incerteza, essa perturbação mental que nós estamos vivendo. Deus ele está em toda essa situação e Ele está dizendo para nós: aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus e eu não te desamparo. Eu não esqueço de ti, eu sou Deus entre as nações, eu sou um Deus poderoso, eu sou um Deus que formou os céus e terra. E eu estou do seu lado, cuidando de ti. Então, meu querido, não desanime, peça a sabedoria dos altos céus, não fique preocupado com o que fazer, como que será o seu amanhã, mas procure em Deus entender o que está acontecendo e peça a Ele sabedoria para lidar com essa situação, porque aí você vai ver a ação de Deus, você vai ver Deus trabalhando, você vai ver Deus agindo em toda essa situação, trazendo resposta para todos os seus questionamentos e trazendo paz para esse caos mental, para essa perturbação mental, para todo esse reboliço, toda essa situação contrária que nós estamos vivendo, que eu estou vivendo, que você está vivendo. Você vai ver Deus trazendo a resposta. Então, fica para você nesta noite essa mensagem: aqueitai-vos e sabeis que eu sou Deus. Não desista, não desanime, não olhe para trás, foque no Senhor. Nesse mesmo livro, eu vou finalizar, estou finalizando essa reflexão para você nesta noite. Nesse mesmo livro, o autor do livro ele fala que um capitão dos bombeiros, em meio a uma situação de dificuldade, de incêndio, usou toda a sua experiência e ele não pensou no que fazer, mas sim ele olhou com toda a sua experiência o que estava acontecendo, ele olhou em toda a sua volta o que estava acontecendo, para aí sim tomar uma decisão. Então, olhe à sua volta, olhe para o que está acontecendo à sua volta, com sabedoria, com sabedoria dos altos céus. Entenda o que está acontecendo, porque a resposta ela vem do alto, a resposta ela vem de Deus, porque Deus ele é bom, e Ele é Deus entre as nações, Ele é Deus sobre toda a terra. Aqueitai-vos e sabei que Ele é Deus. A resposta para você está aí. Fica com Deus, tenha uma noite abençoada, tenha uma noite de sábado abençoada, que Deus ele possa derramar graça, Deus possa derramar unção, uma unção de cura, uma unção de transformação, que Deus possa abrir portas para você, que Deus possa te libertar, curar não só física, mas espiritual e psicologicamente a sua vida. Que Deus ele possa te abençoar e creia que Ele quer te abençoar e que Ele vai te abençoar, porque Ele é Deus. Então, aqueitai-vos e deixe Deus trabalhar na sua vida, porque Ele vai te dar a paz. Fica com Deus, forte abraço, beijo no seu coração e que essa mensagem ela possa ter de encontro às suas necessidades. Fica com Deus, beijo, até a próxima.